sejam bem-vindos ao podcast Vencendo a Resistência. O assunto será antibióticos e resistência bacteriana, com o professor Humberto Madeira, do curso de Biotecnologia da PUC Paraná, que também é coordenador do projeto de conscientização sobre o uso correto de antibióticos. Então vamos começar com as perguntas. Primeiramente, por que existe a preocupação com a perda de eficácia dos antibióticos? Bom, porque isso já está acontecendo. Há diversas doenças para as quais estamos ficando sem opções de tratamento com antibióticos, especialmente infecções hospitalares. Ao tomarmos antibióticos, as bactérias sensíveis são eliminadas, mas as resistentes permanecem. Mas se a quantidade delas for pequena, nosso sistema imune dá conta de eliminar também as resistentes. Mas se tomarmos a dose incorreta, se não seguirmos todo o tratamento prescrito pelo médico, as chances de se criarem bactérias resistentes e persistentes aumentam. Portanto, automedicação, não seguir o tratamento prescrito pelo médico ou usar o antibiótico errado pode levar ao aumento da resistência aos antibióticos e, portanto, à perda da eficácia desses antibióticos. E o que os estudantes da área da saúde podem fazer para ajudar nessa luta contra o aumento da resistência bacteriana? Tanto os estudantes quanto os futuros profissionais da área de saúde são uma parte esclarecida da população. E além disso, alguns desses estudantes serão os médicos, dentistas que farão as prescrições de antibióticos, serão farmacêuticos que farão a dispensação desses medicamentos. Por isso, os estudantes devem disseminar informações para todos que puderem, para a promoção do uso correto dos antibióticos. Só que, para isso, primeiro, precisam saber para quais doenças os antibióticos são recomendados, quais os cuidados devem ser tomados no seu uso, desencorajar as pessoas a se automedicarem e promover o descarte correto das sobras de antibióticos. Ou seja, conhecer o problema. E é fundamental, pois ele é muito sério, já que está fazendo com que muitas pessoas, inclusive, estão morrendo por causa de bactérias multiresistentes, as chamadas superbactérias. E isso esteja aumentando cada vez mais. E sobre esse problema da resistência, por que se diz que é um problema de saúde única? Bom, as bactérias resistentes podem facilmente passar de um ambiente para o outro. E isso pode ser entre pessoas, pode ser de pessoas para animais ou de animais para pessoas, de pessoas para o meio ambiente e também do meio ambiente o inverso para as pessoas, por exemplo, o ambiente agrícola. E tudo isso, né? Além disso, nós temos também a presença dos próprios antibióticos no meio ambiente. E, portanto, a eliminação que a gente faz pelas fezes, pela urina, quando você está tomando antibiótico, seja o descarte incorreto, como alguns fazem, infelizmente, no vaso sanitário, no esgoto ou no lixo comum, também acaba promovendo o aumento da resistência. Ou seja, é um ciclo, as bactérias circulando por esses ambientes. Então, temos que cuidar tanto da saúde humana, da saúde animal e também da saúde do meio ambiente ao mesmo tempo. Por isso, então, nós trabalhamos para interromper esse ciclo e esse enfoque é o chamado, então, da saúde única. Sim, mas e na prática, o que pode ser feito para evitar a resistência das bactérias aos antibióticos? Boa pergunta. Alguns exemplos que eu poderia dar aqui são, primeiro, as pessoas devem usar corretamente os antibióticos, ou seja, aqueles que prescrevem, seja o consumo, seja o descarte. Segundo, as pessoas devem se vacinar, evitar contato com pessoas doentes, higienizar as mãos com frequência, porque isso vai evitar doenças infecciosas e, portanto, menor necessidade do uso dos próprios antibióticos. E terceiro, os produtores rurais precisam diminuir o uso de antibióticos que eles fazem para aumentar o desempenho dos animais. Todas essas medidas juntas vão fazer o quê? Uma menor pressão de seleção sobre as bactérias e a diminuição da circulação das bactérias resistentes, contribuindo assim para a diminuição que nós queremos da resistência bacteriana. Certo. Muito obrigada pelas explicações. Para saber mais sobre esse conteúdo, você pode ir na descrição desse vídeo, onde você será direcionado para outros conteúdos da campanha Vencendo a Resistência. Obrigada!